Aí mais uma live no canal do Pedrosa e nesse caso a primeira live de 2026. Primeiramente, feliz ano novo para todos vocês, prosperidade para esse ano de 2026, para vocês, para a família de vocês, para todo mundo que vocês amam e estão ao redor de vocês, e que 2026 também seja um 2026 de muita prosperidade para o Vasco da Gama. Pelo menos a gente já começa com uma vitória de um jogo sonolento, mas ao mesmo tempo que serviu para a gente poder ver a equipe titular. Fernando Diniz opta por colocar logo o que tem de melhor à disposição para esse primeiro jogo de Campeonato Carioca. Falei hoje no Geral Casa TV, todos os dias ao vivo a partir de 10 horas da manhã, que é muito complicado você pensar em priorizar o Campeonato Carioca em relação ao Campeonato Brasileiro, que já começa agora dia 28 de janeiro. Muito pelo contrário, eu acho que o Vasco tem que focar cada vez mais no que vai ser o Campeonato Brasileiro. É um campeonato traiçoeiro, digamos assim, é um campeonato que você tem que ter consistência, e foi tudo que faltou para o Vasco no ano passado. Então, começar com os titulares dentro do Campeonato Carioca, acho que é completamente normal. Você começa, se prepara, e aí você vai dosando a partir de agora, principalmente com a estreia do Campeonato Brasileiro em seguida. Claro que tem os clássicos, você já pode, quem sabe, olhar para esses clássicos como um modelo de preparação também muito grande, com o nível de enfrentamento que de fato o Vasco vai acontecer e vai acabar tendo como duelo no Campeonato Brasileiro. Você pegar um Flamengo, Fluminense, Botafogo, são times que estão na primeira prateleira aí do futebol brasileiro, primeira e segunda prateleira, que estão classificados para a Libertadores, e o Vasco vai ter uma oportunidade de ter esses testes. É uma estreia que serviu para a gente ver cada vez mais o impressionante talento do Ryan, como ele continua fazendo o que ele fez lá em 2025. Foram 20 gols e 1 assistência em 57 jogos do Ryan em 2025, e ele já começa com 2 gols em um jogo em São Januário. 2 gols até diferentes, 2 gols com características de centroavante mesmo. O primeiro de um rebote e depois o outro driblando o goleiro de forma inteligente, de forma muito tranquila. E é um Ryan que a gente vai falar bastante aqui na live sobre toda essa negociação em relação ao Bournemouth da Inglaterra, time da Premier League que está negociando com o Ryan, mas que ainda, até o momento, não apresentou uma proposta oficial em papel timbrado e apresentou para o Vasco da Gama. Muito pelo contrário, a gente vai falar muito sobre isso aqui também. A gente pôde ver também um Felipe Coutinho fazendo uma boa partida, não só pelo gol que ele fez, mas também pela assistência, por ter criado algumas oportunidades. Estava ligado no jogo, sem bola. Alguns jogadores bem abaixo do esperado, como o Lucas Piton, que acabou sendo expulso de uma maneira bem boba, por ter perdido a bola e por ter feito a falta. Era melhor ele ter deixado o jogo acontecer, era melhor ele ter deixado o jogo rolar e talvez confiado no Léo Jardim, talvez confiado na cobertura. Ele é expulso, poderia prejudicar o jogo do Vasco, como eu acho que até prejudicou, mas apesar disso o Ryan, como eu disse, conseguiu resolver a situação. Paulo Henrique também hoje não fez uma grande partida, viu o Cuesta em altos e baixos, o Robert Renan mais uma vez também fazendo um bom jogo, principalmente quando tem a bola, na saída de bola, mas me preocupa ainda essa linha alta e essa recomposição defensiva. E claro que a gente está falando do Maricá, que é uma equipe que tem um investimento até legal em relação aos pequenos, mas está longe de ser um grande adversário. Thiago Mendes e Barros cada vez mais entrosados, gosto disso. O Nuno Moreira acabou sendo sacrificado por conta da saída do Piton, que foi expulso. Já falei do Felipe Coutinho. Carlos Andrés Gomes, participativo também, deu assistência para o gol do Coutinho. O primeiro gol também sai de uma jogada dele, é um cara que parte para cima e cada vez mais vai encontrar o seu ritmo. Aliás, é o grande ponto de esperança na temporada de 2026 para se firmar com o crescimento que ele mostrou, principalmente na reta final de Copa do Brasil. É um garoto que cada vez mais também tem crescido nesse sentido. E é um Vasco que foi muito parecido com o modelo de jogo que a gente já vinha observando, até porque a única adição em relação à reta final do ano passado foi a volta do Lucas Piton e ele não voltou bem. De forma geral, as substituições também bem burocráticas, até porque o Vasco já estava com um a menos dentro da partida. Entrou o Hugo Moura, entrou o David, entrou o Tietê na vaga do Coutinho, e o próprio Verratti, que já entrou e estava frio ainda, perdeu uma oportunidade. A gente vai falar de Verratti aqui também na live.
E é isso, cara. Assim, não tem muito mais o que falar em relação ao jogo. Vasco é muito superior ao Maricá, tanto que mesmo com um a menos conseguiu fazer 4 gols. Eu costumo dizer, e eu vou repetir aqui pra vocês, o que eu disse lá no início da temporada passada, que pra mim o Campeonato Carioca não é parâmetro de absolutamente nada. O Campeonato Carioca, tirando os clássicos, pra mim não é parâmetro de absolutamente nada. Os clássicos eles servem para medir seu nível. Os clássicos eles servem até para aguçar a rivalidade do torcedor. É sempre bom você ganhar do rival, é sempre bom você competir com o rival. Você vê o Maracanã cheio, você vê o Maracanã recebendo uma bonita festa. De resto, cara, o Campeonato Carioca pra mim definitivamente é puramente um laboratório. Eu não vou ter nenhum tipo de nível de cobrança em relação a isso. O único nível de cobrança que eu vou ter é a progressão do time. É como esse time vai se apresentar. E falando do jogo de hoje, algumas coisas me preocupam, mas outras nem tanto. É um primeiro jogo em que o Vasco fez um 4-2, mesmo estando com um a menos. E é isso, cara. O que eu espero é que o Fernando Diniz continue evoluindo no quesito de consistência. Vou repetir aqui uma coisa pra vocês. Eu acho o Cuesta um bom jogador, eu acho o Robert Renan muito bom jogador, mas esse sistema defensivo, de forma geral, ele precisa melhorar, principalmente na recomposição. E quando eu digo isso, não tem a ver só com os dois zagueiros, não tem a ver só com os dois centrais. Tem a ver com o Paulo Henrique, que desde a reta final da Copa do Brasil não vem mostrando ser o jogador que foi convocado para a seleção brasileira, que fez uma boa temporada em 2025, mas que na reta final deixou a desejar em alguns sentidos, principalmente no quesito da confiança. É um Lucas Piton que voltou de lesão, estava até sendo participativo dentro da partida, mas no primeiro jogo que ele volta de lesão, ele ganha titularidade, ele comete uma bobeira contra o Maricá. Repito, acho que o ponto positivo de Barros e Thiago Mendes é legal. O Thiago Mendes, principalmente com os passes dele, tendo a liberdade para poder criar como um segundo volante, quando tem que arrastar, arrasta, não tem medo da bola, isso também é legal. O Bruno Moreira não teve tantas oportunidades, mas ele parece adaptado ali naquele lado direito, fazendo construção de saída de bola. A gente não viu grandes diferenças do que o Vasco já vinha apresentando na reta final do Campeonato Brasileiro. E isso só vai mudar quando os reforços, quem sabe, começarem a chegar. E quando eu digo dos reforços, tem a ver com o Saldívia? Tem. Tem a ver com o Rojas? Tem. Mas principalmente, quem sabe, é com a contratação que o Vasco vai fazer do Brenner. O Brenner é um jogador que o Vasco fez uma proposta através do Fernando Diniz, por conta da relação que o Brenner tem com o Fernando Diniz. E mais uma vez, o Vasco da Gama consegue contratar, está muito próximo disso, só quando assinar que dá para falar que está certo, mas está muito próximo disso. Mais uma vez, o Vasco consegue encaminhar uma contratação por conta da presença do Fernando Diniz. Foi assim com todos os jogadores que aconteceram na janela de transferências do meio do ano. A única participação que foi até mais ativa no mapeamento de mercado em que o Admar trouxe foi o Carlos Andrés Gomes. O resto eram jogadores que já estavam sendo mapeados pelo Vasco da Gama em oportunidades de mercado e que o Fernando Diniz foi crucial para poder pegar o telefone, ligar e mudar a trajetória desses atletas. O Thiago Mendes tinha proposta do São Paulo, o Robert Renan tinha proposta do Bahia, o próprio Carlos Andrés Gomes tinha o interesse do Corinthians, o Barros, por algumas pessoas da diretoria, poderia ser até vendido por conta da proposta que aconteceu do Cruzeiro. O Fernando Diniz bateu o pé para poder trazer o Barros de volta. E no final das contas, 5 dos 6 titulares, tirando o Matheus França, que não conseguiu ainda engrenar e vai ter que mostrar muito futebol para engrenar, 5 dos 6 jogadores que chegaram no meio do ano passado foram titulares. E o Fernando Diniz teve influência total nessa qualificação e por ser também um ícone para trazer esses jogadores. Nessas negociações, o Brenner também se encaixa. O Fernando Diniz tem uma ótima relação com o Brenner, é um jogador de 25 anos. O melhor momento da carreira do Brenner aqui no futebol brasileiro foi com o Fernando Diniz no São Paulo, em que o Brenner já estava sendo até descartado, possivelmente sendo negociado. Eu conversei com alguns amigos que são são paulinos hoje. Conversei também com o Luca Bopp, que é um São Paulino que acompanhou bastante o Brenner, e ele disse, cara, o Vasco fez uma baita de uma contratação. Logicamente eu conheço o futebol do Brenner, é um garoto que finaliza com as duas pernas, é um garoto que tem o faro de gol e tem 25 anos. É uma compra que o Vasco está fazendo depois
de primeiramente abrir uma negociação em que fez uma primeira proposta. Lá no início da semana a gente trouxe essa informação em relação a essa primeira proposta de ser de forma parcelada. Essa parcela entre 800 e 900 mil euros de cada parcela, uma proposta inicial para abrir essas negociações. Abriu as negociações e entendeu o que a Udinese queria. Eu vou relembrar também aqui a própria transferência que aconteceu do Carlos Andrés Gomes, para vocês entenderem um pouco sobre como esse modelo de contratação ele foi feito. O Carlos Andrés Gomes, quando ele sai aqui do futebol sul-americano, ele vai lá para o Rennes, da França, por mais ou menos 10 milhões de euros. E o Vasco vai lá, busca esse jogador que não estava tão ativo no mercado, digamos assim, não estava tendo tantas oportunidades, por metade do valor. No empréstimo com obrigação de compra, e essa obrigação de compra foi concretizada, foi sinalizada. O Vasco já sabia desde o ano passado que iria comprar o Carlos Andrés Gomes, e hoje esse jogador, ainda mais jogando, ainda mais dando assistência, ainda mais participando de gol e com possibilidade até de chegar a uma Copa do Mundo, ele já vale os 10 milhões de euros novamente. Então o Vasco não só fez um bom negócio porque qualificou o seu time no quesito técnico, no quesito esportivo, mas o Vasco também fez um bom negócio porque conseguiu garimpar, conseguiu pechinchar um bom jogador, jovem jogador que tem saúde e que já está valendo aí praticamente o dobro do que ele foi adquirido pelo Vasco da Gama. A questão do Brenner era muito parecida no sentido de a Udinese, se eu não me engano, pagou também 10 milhões de euros para poder ter o Brenner. E a Udinese não queria perder tanto dinheiro assim. Não queria, mesmo entendendo que o jogador pediu para sair, mesmo entendendo que o jogador queria vir para o Vasco da Gama, não queria perder o que tinha pagado. Só que se o jogador não está tão em alta, você vai acabar tendo uma desvalorização e vai ter que aceitar. Não só pela vontade do jogador, mas também por conta do quesito financeiro. O Vasco fez essa primeira proposta, como eu disse, de 4 parcelas em 800 a 900 mil euros por cada parcela. Essa proposta foi recusada, só que não recusada de forma definitiva, ela foi recusada com uma contraproposta. Hoje o Vasco fez essa contraproposta e a Udinese deu ok. Qual é essa contraproposta, Pedrosa? A informação que eu tenho é que essa contraproposta ela gira em torno de 5 milhões de euros, a gente trouxe isso no canal do Pedrosa. O Fabrício Romano tinha dado já que estava acertado, mas novamente, eu não consigo dar como acertado se não está assinado. É uma coisa que, ao longo dessa minha trajetória, e eu não estou, obviamente, falando sobre o maior e melhor jornalista do planeta, mas acertado é quando o jogador está aqui e assina. Então, o Vasco tem um acordo, de fato, praticamente aí já verbal com o Brenner, para ele poder ser jogador do Vasco da Gama, numa compra também parcelada de 5 milhões de euros que podem chegar a 6. Por que o Vasco teve que esticar essa corda numa compra definitiva? Primeiro ponto, a Udinese não queria emprestar, a Udinese queria vender. Segundo ponto, existiam propostas na mesa da Udinese pelo Brenner de 6,5 milhões de euros, propostas de outros clubes, só que a vontade do Brenner pesou, a vontade de trabalhar novamente com o Fernando Diniz pesou. E nesse sentido, o Vasco conseguiu, nesse bem bolado, essa proposta. Aumentou para 5 milhões de euros, ainda de forma parcelada, respeitando os cofres, a austeridade do clube e podendo chegar a 6 milhões de euros por conta de metas em contrato. Então, para mim, uma boa contratação. Não só porque é um jogador que já performou aqui no futebol brasileiro, não só porque é um jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz, mas porque tem qualidade para poder dar ao elenco coisas que esse time hoje não tem, que é um atacante de velocidade, é um 9 de velocidade, que consegue fazer o facão em velocidade também, e aí eu tiro dessa equação o Ryan, porque o Ryan é um jogador único, ele pode fazer tudo, ele pode ser ponta, ele pode ser atacante, ele pode ser ponta esquerda, ele pode voltar para poder buscar essa bola, então eu não comparo a questão do Ryan nesse posicionamento. O Vasco precisava de um centroavante, um camisa 9, que tivesse a capacidade de fazer diagonal, de marcar pressão com velocidade também, de ser um jogador móvel. E eu não tenho dúvida que o Brenner chega aqui para poder ser, quem sabe, um titular ou brigar por posição. Aí a gente já toca em outro ponto, como eu disse, para mim, uma boa contratação a questão do Brenner. Acho que tem tudo para dar certo, para fazer lá seus 15, 20 gols aqui na temporada do futebol brasileiro e gerar pontos para o Vasco. E não só isso, gerar pontos, mas qualificar esse elenco. É um elenco ainda curto, é um elenco que ainda precisa ser enxugado. E aí a gente vai para o outro ponto da situação em relação ao mercado que pegou fogo hoje, que é a do Ryan. O Ryan é um jogador
que renovou seu contrato até o fim de 2028. Informação exclusiva que a gente deu também sobre a multa rescisória dele, 80 milhões de euros. Ela foi aumentada justamente para o Vasco se proteger. Você valorizou o ativo, o Ryan hoje ganha cerca de quase R$1 milhão aí. Valorizou o ativo e ele merece ganhar isso mesmo, porque ele foi o principal jogador do Vasco na temporada de 2025. Você conseguiu segurar esse atleta, aumentou a multa, se protegeu. O Vasco sempre teve uma relação muito positiva com os empresários do Ryan. Hoje o Ryan é representado pelo Nenezini, que é um empresário muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É um cara que tem vários jogadores também, principalmente jogadores jovens. E o Valquimar e a família do Ryan sempre tiveram uma ótima relação também com o Pedrinho. Pedrinho, o Felipe e o Valquimar jogaram juntos. E o Ryan só está no Vasco da Gama hoje por quê? Porque o Valquimar, a família, a mãe e o próprio Ryan são muito Vasco. Eles nunca pensaram em sair do Vasco sem que o Vasco pudesse ser recompensado por tudo que fez pelo Ryan. E o próprio Ryan é um vascaíno assim, de coração. Ele sabe da importância que ele tem e que a venda dele também pode ter para o Vasco da Gama pensando em finanças. O ponto é, o interesse do Bournemouth já existia. O Bournemouth acabou de vender o Antoine Semenyo para o Manchester City por cerca de 70 milhões de euros. Aí você vai me falar assim, Pedrosa, quem é melhor? A questão nem é essa. Para quem acompanha a Premier League, para quem acompanha futebol inglês, sabe que transferências internas, quando é de um clube inglês para outro clube inglês, geralmente é uma transferência superfaturada. E eu nem estou dizendo que ele não vale os 70 milhões que ele foi vendido para o Manchester City. E ele se provou, inclusive, que ele já fez 2 gols aí nos primeiros jogos com a camisa do Manchester City. Então, hoje, o Bournemouth está com grana em caixa. Mas não seria só uma particularidade por conta dessa venda para o Manchester City. O Bournemouth, até meu amigo Fernando Campos, grande jornalista, ele trouxe vários nomes que foram negociados pelo Bournemouth, que eram joias, que eram peças valiosas, jovens mesmo, que acabaram performando dentro da Premier League com a camisa do Bournemouth e foram vendidos a grandes clubes por valores astronômicos. Então, é um clube que gosta de trabalhar jovens atletas. É um clube que tem uma estrutura muito boa, apesar de estar na 14ª ou 5ª colocação da Premier League, costuma ser um bom lugar para você dar um salto como profissional dentro do futebol europeu. E eles estão tentando fazer isso com o Ryan, que é comprar o Ryan por um valor que é a metade do que aconteceu nessa venda para o Manchester City do atacante Semenyo. E nesse momento, o Vasco da Gama ainda aguarda a oficialização de uma proposta que gira em torno de 35 milhões de euros já de cara, mas que pode chegar a 50 milhões de euros se tiver metas batidas, tá? Então hoje eu conversei com o Nenezini, inclusive, que é o empresário do Ryan, e eu perguntei sobre a questão do Bournemouth. A notícia do GE, que foi dada, se eu não me engano, pelo Caio Mota, e se eu não me engano pela Letícia, eu posso estar enganado, mas ela dá conta de que o Ryan já aceitou essa proposta. E eles são ótimos jornalistas. E o meu papel é apurar, para saber se isso é verdade. O que o Nenezini me falou foi: Pedrosa, eu vou ser honesto com você. Eu não posso te dar detalhes do que está acontecendo, mas eu posso te confirmar e falar a verdade para você que nós estamos sim negociando com o Bournemouth. E eu perguntei para ele: existem outros clubes interessados no Ryan a ponto de estar nesse estágio de negociação? E ele disse: claro que há muitos clubes interessados no Ryan, mas o time que realmente a gente está negociando é o Bournemouth. Então, o Bournemouth, junto aos seus representantes, com o Ryan, conversaram antes de chegar uma proposta oficial ao Vasco da Gama, que é uma coisa completamente normal. Você tem que seduzir o atleta para poder você conseguir fazer uma proposta, porque não faz sentido você fazer uma proposta ao clube se o atleta não quer ir para o seu time. Então, essas conversas estão acontecendo. A tendência, de fato, é que o Ryan entenda esse projeto esportivo e as pessoas ao redor que cuidam da carreira do Ryan entendam esse projeto esportivo como algo positivo para ele. A gente sabe que o Ryan teve interesse do Bayern de Munique, a gente sabe, eu dei essa informação também em primeira mão, em relação à negativa da proposta do Zenit de 31 milhões de euros, e o Pedrinho até confirmou isso em entrevista à ESPN. Mas a Premier League é a Premier League. A Premier League é a maior liga do planeta, é a liga que a maioria dos jogadores tem o sonho de jogar. Como eu falei aqui em outros pontos, o Bournemouth já se colocou como um clube que gosta de pegar essas joias, formar essas joias e
ser usado como um trampolim para que você ganhe dinheiro, continue investindo no time e você consiga colocar também esses jogadores em grandes equipes. Então, eu consigo, de alguma forma, entender a tendência do Ryan de ir para a Premier League, de ir para o Bournemouth, até porque a gente está falando aqui de uma mudança de realidade de vida do Ryan. Certamente a proposta feita para ele é uma proposta astronômica em relação à grana, e olha que ele já está ganhando um bom salário aqui no Vasco da Gama, mas ele vai ganhar bem mais lá no Bournemouth, ele vai ganhar em euro, e aí a gente está falando de 6-1, e em libra, que pode ser até um pouco mais, e é bem diferente a realidade de você também entender que é um garoto de 19 para 20 anos que tem essa oportunidade de jogar na Premier League, tem essa oportunidade de mudar para sempre a vida da família dele, não que ele já não esteja fazendo isso, mas de você ter até acesso a outra cultura, de você falar inglês, de você estar em outra realidade, em um país de primeiro mundo, digamos assim. Beleza. Entre o Ryan estar negociando com o Bournemouth e estar com uma tendência de chegar a um acordo e o Vasco aceitar essa proposta, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E eu vou repetir aqui o que eu falei para vocês. Até o momento que eu entrei aqui nessa live, a informação que eu tinha é: nós estamos aguardando a proposta, a gente internamente acha que essa proposta vai chegar de fato oficial, mas ainda não chegou. Ainda não chegou. Oficialmente, papel timbrado, nesse momento, pela informação que eu tive até um pouco antes do jogo do Vasco contra o Maricá, a proposta ainda não tinha chegado. Mas, sim, já há discussões entre os empresários do Ryan, a família do Ryan, o staff do Ryan e a diretoria do Vasco da Gama. Isso já é sabido, tá? Dentro do Vasco, o que o clube pretende é conseguir a maior venda possível. E não só conseguir a maior venda possível, mas ainda faltam detalhes para você poder acertar, como, por exemplo, a venda futura. O Vasco já teria o mecanismo de solidariedade do Ryan naturalmente, com praticamente 5%, completaria isso com 21 anos, mais 3,5%, vamos colocar assim, 4% já teria para sempre, vai ter para sempre do mecanismo de solidariedade de qualquer venda do Ryan. Mas como tudo isso que eu falei em relação ao Bournemouth, digamos que o Ryan daqui a pouco saia do Bournemouth por 70 milhões de euros. O Vasco manter 10% disso, cara, é um baita de um negócio. Porque aí você vai continuar ganhando dinheiro com esse jogador. Agora o que vai acontecer? Muito provavelmente, se essa proposta chegar de forma oficial, começam as discussões dos detalhes. Quais são as metas que o Ryan tem que bater? São metas irreais para poder, quem sabe, chegar aos 40, aos 50 milhões de euros? Esses 35 milhões de euros, eles vão ser pagos de que forma? É de forma parcelada? Quanto vai ser? Como vai ser? São muitos nuances assim. E muito se fala sobre a divisão de direitos econômicos. Essa divisão, claro, tem uma parte sim, não só com a família do Ryan, mas também com os seus empresários, e o Vasco detém a maior parte do Ryan, entre 60% e 70%, mas também é algo que é conversado na hora de sentar à mesa. De chegar assim, beleza, Ryan, ó, a gente vai te liberar, você não quer sair? A gente vai te liberar, tá? Mas a gente quer 5% a mais do que a gente tem aqui. A gente quer 10% a mais do que a gente tem aqui. Para que o Vasco possa ganhar um dinheiro suficiente, que é um dinheiro que pode mudar a realidade do Vasco da Gama. Já vai ser a maior venda do Vasco da Gama. Eu, com todo respeito, não acredito que entre Vasco e Ryan terá algum tipo de problema para acontecer isso. Até pela postura do Pedrinho, de nunca querer prejudicar atleta, de nunca querer prejudicar um jogador que inclusive é dedicado, que é vascaíno, que ama o clube e que em nenhum momento foi mercenário, que em nenhum momento teve uma postura errada com o Vasco. Muito pelo contrário, o Ryan sempre respeitou e ama o Vasco da Gama. Então eu acho que é bem provável que essa venda, caso a proposta oficial chegue e consiga atender às diretrizes que o Vasco acredita, porque é muito importante. O Vasco não vai vender o Ryan só porque o Ryan quer sair. Hipoteticamente falando. Isso não vai acontecer. As negociações vão ser bem amarradas. Então, rapaziada, gostaram aí da opinião do nosso Lucas Pedrosa? Tava com saudade de falar do Pedrosa aqui no nosso canal. Analisou aí a partida entre Vasco e Maricá, né, a vitória do Vasco, e também trouxe aí, né, uma atualização
das situações do Ryan, principalmente, né, a principal notícia do dia, a venda do Ryan e também a chegada do Brenner, tão sonhada aí, o reencontro entre Brenner e Fernando Diniz. Deixe aí seu comentário a respeito do que você achou do vídeo. Curta, comente e compartilhe para poder ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!